A família sanguessuga de um amigo veio pegar todos os seus bens após ele falecer. Como um último ato de vingança, fiz eles se arrependerem do que fizeram. Meu parceiro Cal e eu éramos amigos há muito tempo e quando ele perdeu a casa devido à falência ele veio morar comigo. Ele não tinha emprego, vivia na pobreza com uma pensão por invalidez, da qual ele dava metade para sua ex, por 14 anos desde que sua esposa o deixou. Em contraste, eu tinha minha própria casa, tinha um negócio de sucesso e era bem independente. Ele era muito habilidoso em casa e adorava fazer faxina, conversar com os vizinhos e tinha um ótimo senso de humor. Ele era limpo e muito fácil de conviver. Ficamos juntos por 10 anos, nós nos tratávamos bem, mas ele não tinha direitos sobre nada que eu possuía e vice-versa. Eu fiquei longe do drama familiar dele o máximo que pude. Cal tinha 2 filhos adultos, Margot de 28 e Todd de 35 anos. Os filhos nunca visitavam o pai, nunca. E quando ele ligava eles raramente atendiam ou retornavam suas ligações. E se eles atendiam eles o ignoravam ou o dispensavam completamente. Eu me senti mal por ele, mas o que eu poderia fazer? Eles eram assim por anos antes de eu conhecê-lo. Eles eram pessoas rudes e desagradáveis, mas ele os amava e não conseguia entender por que eles não tinham tempo para falar com ele. Cal faleceu repentinamente uma noite aos 58 anos. Ele estava com a saúde debilitada e finalmente seu coração simplesmente parou. Menos de 12 horas depois de sua morte, Margot ligou para perguntar se ele tinha algum seguro de vida. Por um nanosegundo pensei que ela estava preocupada com minhas finanças, cuidando do enterro, etc. Mas não. Ela me disse que de acordo com o acordo de separação de suas mães ele deveria manter o seguro de vida para si mesmo e ela e Todd seriam os beneficiários. Acho que ele nunca disse a ela que quando ela fez 18 anos ele cancelou seu seguro de vida porque estava com invalidez e não podia pagar. Ele pode ter tentado dizer a ela durante uma dessas ligações. Quem sabe? Mais tarde no mesmo dia Margot ligou e perguntou se ele tinha um testamento. Ela me disse que já tinha ido a um advogado e que como ela suspeitava que Cal não tinha um testamento ela seria sua parente mais próxima. Ela assumiria os arranjos do enterro, etc. E ela era beneficiária de todas as coisas dele na minha casa, incluindo o carro dele, que era um carro usado, mas ainda mais novo que o dela. Fiquei bem chateado com o momento de tudo isso e não conseguia acreditar que eles pudessem ser tão maus e cruéis, tão logo depois que ele faleceu. Ela então me disse que faria uma visita pela minha casa para ter certeza de que eu não perderia nada dele. Foi aí que eu disse: não, você não vai. Margot ficou realmente chateada com minha recusa em deixá-la entrar em casa e pegar o carro naquele mesmo dia e convenientemente esqueceu de me dizer onde eles fariam o funeral. Ela não anunciou e só disse a pessoas especiais onde seria. Descobri depois que era 3 cidades de distância, mas ela me avisou repetidamente que eles queriam o carro e todas as coisas dele fora da minha casa. Eu sabia que quando ela viesse pegar o carro ela não voltaria para pegar o resto das coisas dele, que ela sabia que não eram nada de qualquer valor, e eu ficaria para me livrar de uma quantidade monumental de coisas às minhas custas. Agora a conformidade maliciosa. O querido Cal era um acumulador, e eu digo isso no verdadeiro sentido da palavra. Mesmo se algo estivesse quebrado, inútil, desatualizado ou desgastado ele o mantinha. Então ele tinha 4 TVs antigas, 6 caixas de ferramentas gigantes, 8 computadores, 2 churrasqueiras quebradas, uma furadeira de chão que ele iria consertar, uma serra de fita que ele encontrou no lixão, 6 componentes de som. Nenhum desses itens nunca funcionou. Ele estava guardando todos para peças, mais 198 caixas de peças de metal de máquinas estranhas, caminhões, carros, escavadeiras e ônibus que ele recuperou e colecionou ao longo dos anos. Estava tudo na garagem que ele considerava sua caverna do homem. 198 caixas muito pesadas, acho que estavam bem cheias, mas o orgulho de sua coleção era um torno de metal de 5 toneladas de 60 anos que Noé usou para construir a arca. Então, estacionei o carro dele bem no fundo da minha garagem para 2 carros. Então empurrei todas as caixas de coisas na frente dele, de modo que era impossível remover o carro sem tirar tudo da frente dele, incluindo o torno de metal. Levou 2 semanas e muito esforço, mas a garagem estava lotada até o teto. Tirei uma foto da garagem com as portas abertas. Margot e Todd logo começaram a gritar com o advogado deles que eu não estava cooperando em relação ao carro. Eu respondi que precisava ver um documento legal de que o carro era de fato legalmente deles, registrado em seu nome e devidamente segurado. Caso eles o levassem embora eu não queria ser responsabilizado. Eu também precisava que o resto das coisas fossem levadas embora. Além disso, eu tinha acabado de pavimentar minha entrada de veículos, então eles tiveram que chamar carregadores de verdade para pegar as coisas dele. Não apenas 2 idiotas em uma caminhonete que danificariam a nova entrada de veículos. Eles disseram que fariam isso depois que pegassem o carro. O advogado deles gritou que eu estava enrolando e me recusando a entregar o carro. Ele chegou a me acusar de vender o carro. Enviei a foto que tirei da garagem para meu advogado provando que eu ainda tinha o carro. Meu advogado disse: onde ele está? Eu disse: você mal consegue ver o teto, mas ele está lá atrás das caixas. Ele riu muito disso. Então, Margot e Todd tiveram que contratar uma empresa de mudanças e armazenagem para vir e coletar as coisas preciosas de Cal. O torno de metal levou 4 homens e uma pequena máquina especial de motor de reboque para levá-lo embora. Levou o dia todo para eles esvaziarem a garagem. Perguntei para onde eles estavam levando e eles disseram para um depósito. O chefe da mudança disse algo como: de jeito nenhum, isso não vai caber no único depósito que vocês alugaram. Então, no final o custo dos carregadores foi de $14.000. Ouvi isso do melhor amigo dele. E quem sabe quanto custaram as unidades de armazenamento e por quanto tempo eles as alugaram. Talvez eles tenham recuperado parte do dinheiro que gastaram vendendo sucata.
Ah, certo. Quase esqueci, eles também tiveram que pagar pelo funeral dele. Acontece que eu tinha uma apólice de seguro dele que paguei e tinha planejado usar para o enterro dele, mas como não me disseram onde seria o funeral, usei o dinheiro para pagar minha hipoteca. Não lhes custaria nada ser gentis com a pessoa que cuidou do pai deles por 10 anos.